Gente, mais um escândalo gigantesco do Bolsonaro, escândalo bilionário de roubo total do dinheiro público, que você muito provavelmente não vai ver na Globo, nem na Record, nem na SBT. Se você ligar a TV nos próximos 100 dias, você não saberá disso. A chance é muito grande. Por quê? Porque eles estão encobrindo os crimes do Bolsonaro. Para a grande mídia, o que importa é o Lula falar da economia. Se o Lula não falar que é o ministro dele, é um crime gravíssimo do Lula. Mas o Bolsonaro falar que vai dar golpe, aumentar os ministros da STF e um escândalo de R$ 1 bilhão comprovado pelo Tribunal de Contas da União com as provas e que também está sendo investigado pela Polícia Federal, que tem provas também das propinas, não. Isso não. O que importa é o Lula falar que é o ministro da Economia, senão ele vai perder votos. É isso. Para a grande mídia. Pois bem, está sendo chamado agora de Bolsolão do assalto pelas pessoas, porque a grande mídia vai dar um nome que nem parece que é crime, que eles são especialistas nisso no governo Bolsonaro. No Tribunal de Contas da União emitiu um relatório de que uma empreiteira chamada Engefort, ela ganhou licitações fraudadas no valor de mais de 1 bilhão e 130 milhões de reais. No total, essa construtora ganhou 4 bilhões de reais do governo Bolsonaro em licitações. Só da parte que investigaram, temos aí 1 bilhão e 130 milhões de dinheiro roubado. É dinheiro que está sendo roubado. Como que eles fizeram isso, Thiago? Eles fizeram um cartel. Na sexta-feira eu estava falando de uma outra investigação que também tem a ver com essa, mas não é o mesmo caso, em que duas construtoras dos mesmos donos, são sócios ocultos da construtora, elas faziam também um tipo de cartel, só que como eram duas, não um cartel. O cartel tem que ser 3 para cima. Tá. E elas combinavam, porque era o mesmo dono, para ganhar sempre as licitações e para fazer uma falsa concorrência. Não tinha concorrência nenhuma, mas parecia que tinha. Ok. Esse escândalo não, é muito maior. Os valores também são muito maiores. Estamos falando aí de pode chegar a 4 bilhões de reais de dinheiro roubado. Então, para asfaltar rodovias, o governo Bolsonaro começou a fazer licitações. Aí de 2019 até 2021, não investigaram ainda os contratos desse ano. O Tribunal de Contas da União descobriu o seguinte, que o valor das licitações começou a subir muito, ou seja, o governo começou a gastar muito mais. E que o valor do desconto que as empresas davam, que ganhavam essas licitações, era cada vez menor. O que é muito estranho, vou te explicar. Quando é feita uma licitação é quando é um mecanismo que existe no Brasil e em vários outros países para que tente se evitar que haja corrupção. Então o governo precisa assaltar a rodovia, vai falar, ó, temos aqui tantos metros quadrados para serem asfaltados, porque tem a largura e o comprimento da rodovia que vai ser asfaltada, então são tantos metros quadrados, asfalto do tipo tal, tem que ser feito em tantos meses, a condição atual é tal, quem faz? E aí, empresas que trabalham nesse ramo vão lá e dão as suas cotações, e aí o governo vê o melhor custo-benefício. Geralmente, o governo diz, olha, a nossa verba é de 1 milhão. Aí chega uma empresa e fala, não, mas eu faço por 900 mil. Chega e fala, eu faço por 700 mil. Aí outra fala, eu faço por 600 mil. Então, o governo pega o melhor custo-benefício. Geralmente, o desconto que se tem numa licitação, que é verdadeira, com concorrência verdadeira, chega de 30% a 40%. Então, quando o governo chega e fala, ó, tenho aqui 1 milhão, geralmente com o preço, quem ganha a licitação, numa licitação sem fraude, vai ganhar ali de 600 a 700 mil, vai ser esse o preço final. Então o governo geralmente consegue desconto por conta da concorrência. Ok, nessas licitações não. O Tribunal de Contas da União descobriu que o desconto dado era de 1%, geralmente inferior a 1%. E no total 35 empresas, cujos donos são geralmente os mesmos, é um conluio muito grande, participavam da licitação. Só que elas combinavam os preços. As empresas combinavam os preços. Então imagina que lá o governo chega e fala, ó, eu tenho 1 milhão. Aí uma empresa olha e fala, putz, eu vou fazer por 1 milhão e 100. Aí outra fala, eu vou fazer por 1 milhão e 200. E aí sempre a mesma empresa, ou quase sempre a mesma empresa ganhava, falando, não, eu vou fazer por 999 mil. Aí o governo vai lá e escolhe essa. Aí o Tribunal de Contas da União descobriu o seguinte, ó, essas empresas estão ligadas, elas estão combinando os preços. Isso é ilegal, isso é formação de cartel. Para você ter ideia, um dos maiores crimes que aconteceram, que a grande mídia também não falou, foi o cartel dos trens e metrôs de São Paulo no governo José Serra. A Siemens, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? Siemens, uma empresa grande, a Siemens confessou que fazia cartel. A gente fazia cartel para vender os trens lá para o José Serra, tudo mais. Ninguém foi preso, não aconteceu absolutamente nada. O Serra era governador e as provas foram queimadas. As provas queimaram, para você ter ideia. Então, deve ser por isso que o Serra tá apoiando o Bolsonaro, que de formação de cartel os dois, ó,
entendem roubar dinheiro público direitinho, os dois são fera. Aí, olha só, no governo Bolsonaro era feito esse cartel e essa empresa chamada Engie Forte ganhava a maioria das licitações. O que o TCU também descobriu é o seguinte, que esses locais que seriam asfaltados, como eu falei na semana passada, não eram asfaltados. Então se eu chegar lá e falar, a inspeção chegar lá e falar, pô, aqui era para ter uma rodovia que foi totalmente asfaltada nos últimos 6 meses pelo custo de 30 milhões. Chega lá, tá tudo esburacado, tudo cheio de terra. Eu falo, não tem nem indício de que teve alguma obra aqui, ou de que tá tendo, ou de que vai ter. Não dá nem para falar, nossa, estão atrasados, que nem fizeram. Receberam a grana, embolsaram toda a grana, estão ficando bilionários, 4 bilhões para a mesma empresa, e fica tudo crateras na rua, buracos, crateras. Aí foram descobrir algumas dessas empresas, porque para não parecer que estava tendo cartel, o que fizeram? Essa empresa que ganhou a maioria das licitações, chama Engie Forte, é a empresa de um amigo do Arthur Lira e do Bolsonaro. Essa empresa também, esse dono dessa empresa, também deixava outras ganharem licitações às vezes. Diferente do escândalo que eu falei semana passada, em que sempre a mesma ganhava. Nessa não. Ela também deixava outras ganharem às vezes, mas eram de amigos também. E quando essas outras ganhavam, também o desconto era sempre de 1%. Então aí, vamos supor que o governo falava, temos 1 milhão para esse trecho aqui. Em vez da Engie Forte ser a que falava, eu faço por 999 mil, a Engie Forte dessa vez fala, eu faço por 1 milhão e 100. Aí uma outra empresa vai lá e fala, eu faço por 999 mil. Vamos lembrar em licitação, quem faz a sua proposta, não é como eu estou falando que um fala, eu faço. Não, é tudo enviado online e as propostas são secretas, exatamente para não ter cartel. Mas, como eles combinam, aí aparecia sempre uma empresa ali diferente, eram 35 empresas no total, e sempre com um desconto pouco. Por que o desconto pouco? Para eles roubarem o máximo possível. Porque se fosse uma licitação real, sairia mais barato, o governo gastaria menos dinheiro. Para ganhar uma licitação real e não fazer o serviço, aí imagina que chega uma empresa real e fala, não, eu faço aqui, faz uma proposta de 800 mil, por um trecho que custaria 1 milhão. Não teria como saber se essa empresa real fez a proposta de 800 mil, porque a proposta é secreta. Então, como é que tinha que fazer o governo Bolsonaro? Os indicados pelo Bolsonaro, viu? Tem a assinatura do Bolsonaro na indicação. Os indicados pelo Bolsonaro, eles faziam um pregão eletrônico que é online. E aí, para participar do pregão, só quem achava ali o pregão. Então eles faziam de uma maneira que ficava quase secreto. Nenhuma empresa real conseguia entrar naquilo. Só essas empresas de fachada, todas elas de fachada, que não tem. Você vai lá, o Tribunal de Contas da União foi lá na empresa, não existe a empresa, fica numa ruazinha de terra, que também deveria ter sido asfaltada, não foi, de um lugar pobre. Não tem ali uma mega empresa de asfalto que está ganhando 4 bilhões do governo, não tem. Se você pegar uma empresa que tem contratos bilionários com o governo, você vai na sede, é um negócio gigantesco. Tem prédio numa capital, um prédio inteiro só da empresa, tudo mais. Essa não. É uma ruazinha de terra num bairro pobre e não tem, é uma casa ali. Aí vai lá na casa, mora um senhor. É isso. A empresa que está ganhando 4 bilhões. Estão roubando todo o dinheiro. Eu vou te falar, se fosse um escândalo desse no governo Lula, a mídia ia inventar o nome mais cabeludo e grotesco possível e teria plantão da Globo. E eu falo que teria plantão da Globo, tem gente que fala, Thiago, teria nada. Teria, porque eu lembro quando saiu aquele áudio que o Moro vazou lá do Bessias, da Dilma e tudo mais, que inclusive o Sérgio Moro vazou aquele áudio sem vazar os áudios que mostravam que aquela narrativa era mentirosa. Teve plantão da Globo. E eu lembro que eu estava no hotel em São Paulo com minha esposa, teve plantão da Globo. Quer dizer, para acusar o governo do PT e derrubar a Dilma e dar golpe, aí tinha plantão da Globo. Para mostrar crime do Bolsonaro, crime bilionário, que tem aí as provas do Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal também, num crime ligado a esse, na mesma estatal que a Codevasf, já foi presa, já teve gente que foi presa, a Polícia Federal já falou, fulano aqui indicado pelo Bolsonaro recebeu 250 mil de propina só nesse um negócio aqui, fora os outros, e estão investigando. Nada, você não vai ver. Talvez saia uma notinha de 30 segundos, que tá todo mundo falando disso hoje, mas é capaz de não. Quando saiu lá os 51 imóveis do Bolsonaro, o Jornal Nacional não falou nada, por exemplo. Thiago, mas por que você liga tanto pra Globo? Não, que é o canal de maior audiência. Porque quando começar o governo Lula, o Lula ganha a eleição em janeiro, aí você vai ver os jornalistas irritados com qualquer coisa que aconteça no governo Lula. Nossa, se o Lula indicar um ministro da pesca, que é a menor pasta que vai ter no governo dele, que a mídia não gosta, aí você vai ver
pancadaria. O ministro da... Se o Lula indicar um dos ministros, dos mais de 20 ministros do Lula, se for uma pessoa que algum dia fez alguma coisa errada, nossa senhora, vai ser capa dos jornais, vai ser 20 minutos na mídia, vão demonizar o cara, até o Lula ser obrigado a demitir, para criar mais confusão entre o Lula e o Congresso. É isso que vai acontecer. Como é o Bolsonaro, não. Você vê o Bolsonaro essa semana, o Bolsonaro já falou que vai aumentar o número de ministros do STF, exatamente para dar golpe de Estado. Já começaram os youtubers bolsonaristas, coisa que o Bolsonaro foi perguntado e não desmentiu, a falar que o Bolsonaro ainda esse ano vai aprovar uma PEC para ter mandatos infinitos, para ele poder ser presidente infinitamente. Vamos lembrar, ele vai ter maioria no STF, ele vai acabar com toda a oposição. Já começou a circular tudo isso. O Bolsonaro tem 19 bilhões para pagar propina no que vem. Fora essas propinas aí diferentes, que o Bolsonaro vai deixando os amigos dele e dos políticos do Centrão, não pense que ele não leva o dele, roubarem dinheiro público de outras maneiras. Então estão roubando como nunca se roubou antes. Então esse pessoal quer que o Bolsonaro continue para sempre. Tanto é que o Arthur Lira está fazendo campanha com o Bolsonaro. Aí você vê vagabundo, para mim isso não é jornalista, é vagabundos, que chega e fala, não... Mas o Bolsonaro não vai conseguir fazer isso nunca, gente. É da boca pra fora. Esses mesmos vagabundos que 4 anos atrás faziam o mesmo, quando a gente mostrava, o Bolsonaro tá falando que vai ser ditador. O Bolsonaro é neonazista. Olha, ele vai perseguir a oposição. O cara é isso, ele é o lixo do lixo. Ele é corrupto. Não, gente, vamos minimizar. Aí eles minimizavam e ficaram 4 anos normalizando todo o golpismo do Bolsonaro. E agora esses vagabundos, que isso não é jornalista não, isso é cúmplice de genocida, é cúmplice de miliciano, estão fazendo o mesmo. Nossa, tem uma jornalista da Band, eu não vou citar o nome dela, mas nossa, a mulher, durante os últimos dias, não falou um A dos escândalos de corrupção do Bolsonaro, não falou um A do Bolsonaro, e depois o Mourão, que é o atual vice-presidente e que é senador lá de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, eleito, assumiu que vai ser, sobre o Bolsonaro aumentar o número de ministros do STF para dar golpe de Estado. Não falou um A. Mas todos os dias, ela, tanto nos comentários dela na Rádio Band, como nas redes sociais dela, ela fala, olha, o Lula vai perder muitos votos porque ele não está dizendo que é o ministro da economia dele. Provavelmente não está dizendo porque quando disser, ele vai perder esses votos. Porque os planos da economia, do Lula para a economia são péssimos. É isso. Esse é o motivo da tal jornalista que se diz anti-Bolsonaro, dela se escandalizar agora na eleição. Aí depois ela foi muito cobrada, ela resolveu falar. Sabe o que ela falou? Não, gente, entre o Bolsonaro e seus planos perversos temos um Congresso Nacional, que não se dobra a ele. Ela teve a cara de pau de falar que o Congresso Nacional não se dobra ao Bolsonaro. Em pleno 2022, depois do Bolsonaro ter distribuído mais de 54 bilhões de reais em propina nos últimos 3 anos, depois do Congresso Nacional ter deixado o Bolsonaro aprovar medidas eleitoreiras no valor de 300 bilhões de reais, sendo crimes eleitorais todas essas medidas, sabendo que lá na frente eles podem se dar mal, mas como eles estão acima do bem e do mal, estão roubando muito. E sempre parte desse dinheiro é reservada para os amiguinhos do Poder Judiciário, dane-se. Por falar em amiguinhos do Poder Judiciário que sempre levam uma parte do dinheiro, o ministro Jorge Oliveira do Tribunal de Contas da União, que foi indicado pelo Bolsonaro, fez sabe o quê? Ele não cancelou as licitações. Ele poderia, com uma assinatura, porque a decisão era dele, ele se tornou o relator desse caso, ele poderia simplesmente falar, cancela as licitações, não paguem mais para essa empresa até que a gente termine a investigação aqui. Mas, não vamos pagar, essa empresa vai receber 4 bilhões no total. Não foi tudo pago ainda. 4 bilhões para alguém que tem todos os indícios aí, provas de corrupção. Não. Por quê? Porque sempre, lembre-se, políticos que estão aparelhando e roubando muito, eles sempre têm um amiguinho no Poder Judiciário que não pense que não leva a parte dele. Não estou falando que o Jorge Mendonça levou a parte dele, mas olha, muito suspeita a assinatura do ministro que simplesmente faz sabe o quê? Não vamos cancelar. Continuem pagando para a empresa. Continue pagando. Ministro indicado pelo Bolsonaro. Estão aparelhando já. O Bolsonaro, ele mostra que ele não faz indicação errada. Ele aparelha tudo onde ele coloca. Diferente do... Nossa, como eu tô com medo do Lula assumir e colocar só inimigo lá. Que o Lula é especialista em colocar antipetista em todos os cargos importantes. É um negócio que eu nunca vi igual. Acho que nem o Bolsonaro escolheria a dedo um cara tão antipetista. Que até o Bolsonaro, você pensar as indicações dele, quando ele não tiver mais a caneta Bic mágica dele lá, a caneta de presidente, essa verba toda, vão todos traí-los. Mas os que o Lula escolhe estão sempre contra o PT, seja ele presidente, não seja. Tomara que ele deixe o Alckmin fazer as indicações. Outra coisa, uma coisa pro pessoal da campanha do Lula, faça isso chegar.
A Simone Tebet ficou horrorizada com o negócio. A Simone Tebet falou, tô tentando convencer meus eleitores a votar no Lula. Sabe qual é a reclamação que eu mais recebo? O Lula tá fazendo comício agora no segundo turno, só tem gente de vermelho. E bandeira vermelha. É uma bandeira. O tanto de bandeira vermelha faz a coisa que já é toda vermelha ficar 100 vezes mais vermelho. E o meu eleitor, que é de direita, até quer votar no Lula. E você vê que as pesquisas mostram que os eleitores da Simone Tebet têm a intenção de votar no Lula. Mas eles ficam horrorizados com a cor vermelha, que é gente de direita. Então, se você quer o eleitor de direita, que o de esquerda você já tem, Lula. Fala da Simone Tebet não com essas palavras. Você quer o eleitor de direita, porque o de esquerda você já tem, já teve esses votos no primeiro turno, você não pode avermelhar mais ainda a sua campanha. Eu não sei quem tá fazendo a campanha do Lula, mas eu mesmo vi o Lula em Campinas, o Lula em Belo Horizonte, é um mar vermelho. Aí aquele eleitor do Ciro, da Simone Tebet, aqueles que votaram em branco e nulo, fica assim. Aí pro Bolsonaro falar, tá vendo? Ameaça comunista, pronto. O Bolsonaro consegue inflar esse pessoal 10 vezes mais. Muita gente que tava flertando com votar no Lula já tá falando, mas ó isso aí, ó. E o pior, o voto do pessoal de esquerda o Lula já tem, ele não precisa. É incrível, eu falo, esses são... Eu fico embasbacado com, às vezes, o que acontece numa campanha de segundo turno, em que se o Lula perder, o Brasil vira uma ditadura. É incrível. Com apoio de toda a grande mídia. Porque você vai ver o editorial da Folha de domingo, criminoso. Falando, não, o problema não é o Bolsonaro. Minimiza tudo e normaliza tudo que o Bolsonaro faz, aí, pá, não, o problema é o Lula na economia. Aí você vai ver a Globo News, os especialistas lá, exceto no Estúdio I, que é o programa da Andréa Sadi. O resto, você vai ver os especialistas. Não, gente, mas o Lula, ele não fala o nome dele para economia, porque provavelmente ele vai perder votos se ele falar o nome dele para economia. Quer dizer, já fazem um terrorismo para as ideias do Lula para economia. Sem o Lula ter falado o nome, eles já estão fazendo terrorismo, não, porque ele vai perder votos se falar. Quer dizer, não sabemos quem é, mas deve ser ruim. É isso. E o Bolsonaro falar que vai dar golpe, o próprio Mourão admitindo, não, aí não. Aí não teve um vagabundo para fazer a pergunta pro Mourão. Ô Mourão, você é a favor então de aumentar em 5 o número de ministros do STF? Mas se o Lula ganhar, você também vai votar a favor disso? Você também vai querer que aumente o número de ministros do STF? Não tem um. Nada. Os jornalistas tentando fazendo pergunta pro Mourão para tentar minimizar. E o Mourão dando resposta que os jornalistas ficam assim. Aí os analistas não têm o que falar, o que eles falam? Normalizam. Não, gente, o Bolsonaro não vai conseguir fazer. Vamos falar do Lula. O Lula aqui tá errado, hein? É isso. Essa é a grande mídia 2022, com Bolsonaro no poder, prestes a ter uma ditadura bolsonarista no Brasil. Parabéns aí, viu, jornalista. Eu sabia que tinha muito vagabundo disfarçado de jornalista que tá levando aí de todos os lados. Mas olha, chega num momento decisivo da história do Brasil, eu fico embasbacado, fico chocado com o nível dos vendilhões que são esses vagabundos. Pois bem, peço aí sua inscrição no canal, não vou citar nomes, não vou citar os nomes aí, porque depois quem leva processo sou eu. Mas ó, vai vendo aí, quem consegue aí se informar pela mídia, por vários veículos, vai vendo, você vai perceber quem é quem nesses próximos dias, viu? Falou!